A paz do Senhor esteja com você, irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, uma igreja para que você tenha que pertencer e não somente frequentar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje, a ministração de hoje novamente, nós estamos ainda na fé extraordinária, em busca de uma fé extraordinária, em busca do aumento da nossa fé. Amém? Porque nós temos que todos os dias buscar a nossa fé. Glória a Deus. Mas antes eu quero deixar alguns recados aqui dos nossos próximos cultos. Amém? Na manhã, nós iremos ter o culto às 15 horas e às 20 horas. Mesmo que seja dia 24, haverá os cultos às 15 horas e às 20 horas. Também, no sábado, vai ter a Nação Jovem, e às 19 horas, e aos domingos, às 9 horas, o culto profético. Amém? Nesse domingo também haverá culto. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Amém. E agora vamos para a palavra. Vamos fazer uma oração aqui para o Espírito Santo ele entrar aqui na nossa live, para que ele venha trazer a paz que excede todo entendimento. Amém? Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, traga, Senhor, a paz que excede todo entendimento aqui, para que nós possamos entender a palavra, para que eu possa ministrar a palavra com muita dedicação, com muito amor, que é a palavra do Senhor, e que as pessoas venham a entender. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, 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 amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom, a palavra é 2 Reis 13, 14 a 19. Que diz assim, ó. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou Eliseu, pôs suas mãos sobre as mãos do rei, ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Amém, aleluia, glória a Deus por essa palavra. E o que acontece aqui nessa palavra? Bom, primeiro a gente tem que entender, né, que Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Ele teve a porção dobrada de Elias, né? Porque quando Elias foi arrebatado, o Eliseu falou: eu quero a porção dobrada. Ou seja, ele queria o que Elias tinha e mais do que ele tinha. Amém? Quando ele foi sucessor de Elias. Houve mais profecias do que teve no ministério de Elias.
Amém? Então, para você ver como Eliseu era poderoso na parte, enquanto ele teve a ministração de ser profeta ali. Aleluia. Em Israel. E o que diz aqui? Que quando o rei foi visitar Eliseu, ele foi lá fazer uma visita, certo? Mas quem estava sendo visitado era ele pelo Senhor. Amém? Porque ele ia receber direções, as quais iam tomar as direções corretas das guerras, das vitórias que haveriam ali em Israel. Amém? Então, ele foi lá para isso. Ele foi para visitar, mas acabou sendo visitado. Aleluia, pelo nosso Senhor. Por quê? Por causa que ele foi de coração aberto, foi lá visitar o Eliseu que estava morrendo, mas ele acabou sendo visitado. Glória a Deus. E foi seguindo as instruções que Eliseu foi falando para ele. De acordo com o que está aqui, ó. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E aí ele foi trazendo. Amém? Foi trazendo, foi obedecendo. Porque a obediência é o que traz a nossa fé. É o que traz a certeza que Deus está conosco. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, é o que mais importa. Nós temos que estar ali obediente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque é a obediência. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, você tem que fazer. Porque é isso que vai trazer cada vez mais intimidade com Deus. Amém? Porque cada vez mais Ele vai te colocar coisas para você fazer e você vai ter que obedecer. Amém? Glória a Deus. E outra coisa que é muito importante. Todo milagre que se manifesta depois de uma obediência. Porque nós estávamos... aqui o rei, o Jeoás, ele estava no ambiente profético. Onde que era o ambiente profético? A casa de Elias. Amém? Então, por isso que eu falo para você, nós temos que estar no ambiente profético. Porque quando você está no ambiente profético, as coisas mudam. As vidas se transformam. Amém? E aí, mesmo que o profeta estava doente, mas ele ainda conseguia dar instruções. Amém? Mesmo que ele estava doente e ele estava ali no arraial, ele estava ali no ambiente profético. Amém? Que era onde ele estava ali. Então, quando você está num ambiente profético, coisas acontecem. Coisas acontecem. Mudanças se transformam. Amém? E pode ter certeza disso. Palavras são liberadas. Glória a Deus, aleluia. E você tem que ter fé. E tem que ter fé, muita fé, para que você possa conseguir receber aquela palavra. Amém? E se concretizar. E essa palavra se materializar na sua vida. Porque muitas vezes as pessoas ficam falando que as palavras eu recebo, mas eu não consigo, eu não recebo nada de Deus, não materializa em mim. É por conta da sua fé. Assim como a gente já vem ministrando 7 domingos. Cadê a sua fé? Todos os domingos a gente está falando sobre o aumento da fé. Então nós precisamos ter fé. Por isso que as coisas não se materializam na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E meu Senhor e também
Aqui nessa live, nós temos também o meu Senhor aqui nos falando sobre todo milagre se manifesta depois de uma obediência. Por que é obediente? Porque ele foi lá pegar os arcos e as flechas. Amém? Ele foi lá, obedeceu ao profeta, foi seguir as instruções do profeta. Então, todo milagre, como eu já falei, todo milagre se manifesta depois de uma obediência. Temos que obedecer ao Senhor, porque Ele nos dá as instruções para que nossa vida seja cada vez melhor. E a palavra é o que diz. Lá naquela época tinha os profetas, né? Hoje também tem profetas, mas aí nós temos que entender quais são os profetas corretos também, porque se tem os falsos, tem os verdadeiros, né? O profeta Vinícius, ele é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro porque ele vai de acordo com a nossa palavra. Ele não muda nenhuma vírgula. Amém? Ele não... o problema dos profetas também é o que eles falam o que Deus falou e mais um pouco. Entende? Que aí é por conta deles. Então, nem sempre acontece. Igual Eliseu, por exemplo. Eliseu, ele não foi... Ele foi na casa da mulher, a Sulamita, e ela não estava pedindo nada. Ela estava, muito pelo contrário, ela estava servindo a ele, né? Fez um quarto para ele, quando ele passasse lá na região dela, que ele ficasse no quarto para orar, para estudar a palavra, enfim. Mas ele, com tanta gratidão, ele fez o quê? Ele declarou que ela ia ficar grávida. Mas ela não estava esperando por isso, porque eles não estavam esperando por isso, né? E ela ficou grávida. E o que aconteceu? O filho dela, depois de um certo tempo, ele cresceu tudo, morreu. Ficou doente e morreu. E chegando lá, ela levou o filho e falou para ele: eu não pedi esse filho. E por que você tirou ele de mim? E por que Deus tirou ele de mim? Então você vai ter que dar conta. Então, se foi você que proclamou, que declarou a palavra, porque só Deus declara a palavra, nós temos que declarar de acordo com o que Deus fala. Se Deus colocou no seu coração que você tem que falar, você tem que falar. Mas se Deus não colocou nada, não fale, porque é como diz, o que Deus diz, o que Deus fala, ele presta conta. O que você fala por livre, espontânea, sua, emocional, alguma coisa assim, de ver a situação da pessoa, é você que responde. Amém? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Glória a Deus. Então, toda obediência, todo milagre se concede numa obediência, por conta daqui da palavra. Amém? E o que vai acontecer com isso? Deus vai pôr a mão sobre a nossa vida. Amém? Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por quê? Porque Eliseu, ele colocou as mãos dele sobre as mãos do rei de Israel, quando ele pegou o arco. Então, ou seja, isso significa o quê? Que Deus está colocando a mão na nossa vida. Ele está tomando conta da nossa vida. Amém? E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que Deus está conosco o tempo todo. Deus está colocando a mão na nossa vida. Amém? Ele está ali nos cuidando, derramando o teu sangue sobre nós, o teu sangue que foi derramado na cruz, limpando tudo que é sujo. Amém? Tudo que é sujo. E colocando a santidade dele na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, sabe? E por isso que nós temos que crer em tudo isso, porque as pessoas colocam muito as coisas no natural, e Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Amém?
Por isso que muita gente acha que uma imagem, alguma coisa assim, pode ajudar em alguma coisa, assim como os antepassados, né? Eles criavam muito deuses e muitas imagens, mas essas imagens são mortas, entendeu? Eles não faziam nada, amém? Então as pessoas, elas creem muito no que vê, então elas não creem na fé, elas creem somente no que vê, no natural, elas não vê no sobrenatural de Deus, amém? E aqueles que veem isso no sobrenatural, eles não veem no sobrenatural de Deus, eles veem em outras questões, amém? Eles veem em outras situações, em outras fontes, e não em Deus, amém? Glória a Deus. Então fica essa palavra aqui para você, para continuar a palavra, eu vou continuar na quinta-feira, amém? Que tem mais coisa por aí que vem, mais ensinamentos e mais assim, ajuda para você esclarecer de que Deus, ele é vivo, amém? Ele não tá aqui à toa, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para dizer que vai fazer e não vai fazer, amém? Ele é certo, amém? Pode ter certeza disso, que ele está com você, pode ter certeza, tenha fé, irmão, tenha fé, irmã, que tudo vai dar certo, mas isso tudo tem que vir através da obediência, através de crer em Jesus, amém? E é isso que você tem que fazer. Olá, Débora, paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, irmã, paz do Senhor, Débora, tudo bem? Glória a Deus, aleluia, que seja bem-vinda aqui na live, glória a Deus, e essa palavra fique com você, amém? Vamos orar aqui, para que nós possamos ter um dia tranquilo, um dia abençoado, uma semana, tá chegando o Natal, né? E nós temos que entender que o Natal também não é presentes, não é, manifestações de nada. Qual é a manifestação? É Jesus. Essa é a motivação, Jesus. Essa é a inspiração, Jesus. Amém? Jesus é que tem que estar no centro de tudo. E nós vamos fazer uma oração aqui para que você tenha paz no dia de hoje, paz ao receber a sua família, amém? Que não haja brigas, igual o profeta estava falando, que tem muita gente que quando chega no fim de ano, as famílias brigam porque se encontram, né? Fica o ano inteiro sem se encontrar, mas quando chega no fim de ano se encontram e não tem não tem um acordo entre eles e começa a discutir porque um não concorda com um, não concorda com o outro, mas aí começa as brigas e aí é onde que o inimigo gosta de estar, né? Então, e Deus não tem nada, né? Jesus não tem nada. E cadê a celebração de Jesus? Não é? Então, eu oro para que nós possamos ter uma paz, a paz que excede todo entendimento em cada casa, amém? Em cada família, e que vocês venham se reunir, amém? Porque Natal é Jesus. Glória a Deus, embora não foi hoje, não foi dia 25 que Jesus nasceu. Isso a gente já sabe, mas o que o mundo fala são coisas sobre o Natal, o que eles simbolizam mais é presentes, festas, Papai Noel. Não, é Deus, é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a gente tem que colocar aí Jesus, mesmo que não é o nascimento dele, mas nós temos que colocar que Jesus está vivo. Amém? E que ele não era mais menino, ele já é um homem e que na verdade ele já morreu
e Ele já viveu entre nós e Ele está aqui entre nós. Amém? Ele não é mais um menino. Ele já é um Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor Pai, Deus Pai, querido Pai, amado Pai, bendito Pai, que o Senhor esteja aqui conosco, Senhor, nessa oração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja aqui. Seja bem-vindo aqui nessa oração, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha trazer a paz nesse Natal para todas as famílias, Senhor. Que ninguém venha a ter contendas, nenhum tenha contritos. Que eles não briguem, que eles se amem entre si, que eles se entendam, que entrem em acordo. Que não haja brigas. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Também oro, meu Pai, para que o Senhor venha trazer experiências com as pessoas. O Senhor entre, se aproxime, o Senhor se achegue às pessoas, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Também oro, meu Pai, para que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento ao irmão, à irmã, e que eles não venham a discutir, que eles não venham a brigar nesse Natal, em nome do Senhor Jesus. Também oro, meu Pai, pela cura de todas as doenças físicas e emocionais. Oh, meu Paizinho querido, que o Senhor visite essas pessoas que estão doentes, em nome do Senhor Jesus. Também oro, Senhor, pela a falta de amor entre as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, que haja amor, carinho, que o centro seja o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus é amor. Amém? E também oro, Senhor, para que essas pessoas que queiram sair dos vícios, tire todos os vícios, Senhor, para que elas possam seguir ao Senhor, para que elas possam viver com o Senhor, porque às vezes os vícios é o que afasta elas do Senhor. E isso o Senhor não quer. O Senhor quer cada vez mais proximidade, não religiosidade. Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Amém e amém. Obrigada, Senhor, por mais essa oração. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor esteja conosco e que essa semana, que esse Natal seja abençoado por Ti. E glórias a Deus, aleluia. E que Deus acompanhe a sua vida, que a paz esteja com você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.